E você fizer. Oi, gente. Vocês estão me vendo? Tá dando pra me ver agora? Aê! Agora Do sim, só que eu fiquei céu, em cima de você, fiquei pra cima. tá vendo que chique? Você tá toda linda, Ana Mariana. Tava aqui tentando entender, às vezes dá esse pau no Instagram, a gente nem sabe o que que tá rolando. Mas tá bom, é Então, bom. da outra vez o meu ficou assim também, não entendo, acho que o problema é o meu. É, não sei, o meu também fez isso algumas vezes, acho que o problema é o Instagram. É, tá super lotado. É. Então, eu tava falando pro pessoal, né, do nosso tema de hoje, que a gente vai falar de criatividade Uhum. e arte terapia, né? E tava começando uma introduçãozinha ali enquanto eu tava entrando para live e agradecendo a galera que tá entrando aí na live também para acompanhar. E aí, que eu e a Mari, gente, a gente já se conhece de outros carnavais, Sim, de outros espetáculos. psicóloga, de outros espetáculos, melhor falando. Inclusive, a nossa história se inicia na arte, né? Foi a arte que Uhum. fez com que a gente se conhecesse. Sim. E aí eu acho que nada mais justo do que a gente reverenciar, então, esse encontro, né, a partir desta live sobre arte. E aí, pessoal, só para vocês entenderem, quem está no meu Instagram, é, eu convidei a Mari, porque a Mari é arte terapeuta, é psicóloga também, ela vai se apresentar pra gente, tudo certinho, né? Mas a ideia era a gente falar um pouco da criatividade, de como a arte terapia funciona, e a ideia era que eu a entrevistasse. Fica meio esquisito agora, mas a gente segue, né? Para quem não me conhece, tá no Instagram da Mari, eu sou a Letícia Goulart, eu também sou psicóloga, sou formada em psicologia e tenho MBA em gestão de pessoas, e atuo na área clínica hoje, e temos a Síntese, né, que é uma clínica, e aí dentro da Síntese a gente tem outras especialidades, outras coisas, então fiquem à vontade para conhecer nosso perfil, a gente tem links super legais na bio, nós somos bastante envolvidos com arte, então a gente tem o podcast, a gente tem lives, estamos tendo lives frequentemente. Então, pessoal, sinta-se à vontade aí para conhecer o perfil da gente depois, dá uma olhadinha lá. E Mari, conta um pouquinho quem é você. Tá, olha, eu tive uma ideia. Se as pessoas virarem o celular de ponta cabeça, daí fica certo. Você em cima ou embaixo. Achei criativo. Já mostrou que veio, né? É. Então, eu sou a Mari, eu sou formada em cinema de animação, trabalhei com desenho animado há alguns anos, lá na TV Canção Nova, e produzindo outras coisas para os programas infantis. E depois eu me formei em produção também, e daí eu sempre senti a vontade de criar os meus próprios conteúdos. E eu percebi que a psicologia poderia me ajudar muito. E também eu queria mudar o estilo de vida, porque eu trabalhava 8 horas na frente do computador e não era saudável para mim, não queria isso para minha vida inteira. Então a psicologia ela traz um outro estilo de vida para gente, de trabalho, né? Então eu fui em busca disso Uhum. também. Daí eu me formei em psicologia em Jundiaí e fiz pós-graduação em arte terapia e criatividade pelo NAP em Campinas. E há Tá bom cinco pra anos, vocês? é, e Tá bom pra vocês, galera? há 5 anos eu trabalho na NASCEM, que é um núcleo cultural, né? E também uma clínica de psicologia. É Tudo mais ou menos. isso com essa carinha de criança, gente. O que que você fez, cara? Conta pra gente, É né? por causa de trabalhar com criança, né? Que momento da vida, né? Você estudou com 12 acadêmica. Brincadeiras à parte, galera.
A Mari vai explicar bastante coisa pra gente hoje, né? Mas eu tava vendo sobre criatividade, que é uma coisa que eu gosto bastante. É, a gente sempre tem a sensação de que a criatividade é uma coisa que a gente nasce com ela, né? Então, ou a gente nasce criativo, ou a gente não nasce Uhum. criativo. Eu nasci com uma facilidade para, acredito, porque minha mente não para, assim, é quase um vício ficar criando. Mari me conhece um pouco, pode até me dedurar aí, né? E eu acho muito interessante a gente pensar na criatividade, na verdade, como uma ferramenta, né? Como algo que a gente Uhum. desenvolve. Então, é uma competência. Então, a gente pode desenvolver a criatividade, a gente tem técnicas para isso. Uhum. Criatividade, ela está sempre relacionada também à nossa condição de resolução de problema, à nossa resiliência, à nossa forma de ver a vida, a tudo que a gente consome, né? Então, muitas vezes eu vejo as pessoas falando para mim assim: ah, exemplo, né? Eu não tenho criatividade para escrever uma redação, né? E aí eu Uhum. vejo que a pessoa ela não tem criatividade porque ela fica lendo sobre redação, né? Uhum. E em determinado momento ela pode buscar esse conhecimento em outras áreas. Então ela pode buscar esse conhecimento de repente desenhando, né, fazendo um teatro ou diversas outras formas da gente desenvolver aí essa criatividade, né? E a Uhum. criatividade como competência, ela é essencial para a gente viver melhor, né? Então a gente tem ali Sim. problema e a gente tem não só uma forma de solucionar esse problema, né? A gente consegue ampliar o nosso repertório de resolução e tornar isso realmente algo que abra nossos horizontes, assim, né? Sim. Falei certo, Mari? É isso que é criatividade? É isso mesmo, é inata, a gente nasce com ela e Hum, a gente vai também aprimorando, né? Vai desenvolvendo a criatividade no decorrer da vida. Mas é sim. importante ter essa noção de que todo mundo tem a criatividade, porque às vezes a gente acha que só os artistas, Uhum, né? Que a arte é só para artistas, só os artistas famosos, só quem vive disso, mas a criatividade é um dom. E como todos os outros dons, está aí para a gente aprimorar e para a gente usar, como você falou, para resolução de problemas, uhum. para a gente inovar nas situações, sair da rotina, tornar o dia diferente, né? No dia a dia mesmo, a criatividade pode ser usada. Uma das técnicas que eu acho mais legal para criatividade, eu até gosto muito de palhaço, né? Essa estrutura artística e tal, né? E tem o Márcio Balas, que ele é bem famoso, assim, né? Dentro dessa Uhum, arte. E ele sempre fala sobre a possibilidade do improviso, né? Então, ele até uhum, desenvolve essa competência em empresas e tudo mais. Mas o negócio dele que eu acho legal, assim, dessa técnica, né? É o quanto a gente consegue ali ser receptivo, né? Então a gente está aberto a não dizer não, né? Ele fala que uhum, tudo que vem a gente diz sim e acrescenta algo mais, né? E o quanto a gente pode fazer isso de uma forma divertida, né? Então, assim, o quanto a gente uhum. pode estimular a nossa própria abertura para coisas novas, para coisas que a gente, né, não estava esperando que acontecesse, entre outras coisas. É bem legal. Inclusive, ele tem um podcast e eu recomendo aí para a galera quem gosta de arte e de criatividade também, né? Que não são excludentes, Uhum. como a Mari colocou. Dá uma olhada no Balascast, é um podcast bem legal dele, assim, ele sempre traz essa questão de se abrir para a criatividade e tal. Mas a criatividade ela tem várias utilidades nas nossas vidas, né, Mari? Que Uhum. utilidades são essas, assim? Por que é bom eu desenvolver minha criatividade? O que eu ganho com isso? Então, um dos pontos é a resolução de problemas, que nem você falou. E Uhum, assim, aconteceu um pepino, sei lá, seu carro quebrou no meio da estrada. Com a criatividade, você vai encontrar uma nova solução, você vai lembrar de um contato que você tem, que conhece alguém. Enfim, às vezes acontecem uns problemas que a gente não queria, que a gente não está esperando, e você fica em choque, né? O que eu vou fazer? uhum, Aí é a criatividade que vai encontrar novas soluções. A criatividade também ajuda, ela é um instrumento de comunicação. Às vezes a gente fica muito fixado só na comunicação oral, a gente acha que é o principal, tal, né? Mas a uhum, criatividade é uma expressão de comunicação. Então, quando você vê uma obra de arte,
de um artista, seja uma pintura, uma peça de teatro, um filme, tem um artista ali que ele está se comunicando com o mundo, ele está colocando o ponto de vista dele para o mundo. Então, é uma forma de comunicação. A criança, né, quando ela não sabe ainda falar, não sabe escrever, ela desenha. Então, a criatividade, ela serve para essa comunicação. E também, daí entrando já na arte-terapia, né, a criatividade, segundo Jung, ela é uma ponte entre o nosso inconsciente e o nosso consciente. O nosso inconsciente, ele é a nossa parte sábia, ele é o nosso universo interior, a sabedoria que a gente tem. O nosso eu, ele vive no dia a dia, na correria, na parte externa. E o inconsciente, ele está o tempo inteiro enviando avisos para o eu. Tipo, faça isso, vá por ali, não faça isso, escuta tal pessoa, né? E a gente não consegue escutar naturalmente. Então, a criatividade, os insights, os sonhos, eles são formas que o inconsciente tem de mandar as mensagens para o nosso eu, para o nosso consciente. Então, através dos símbolos, através das formas que a gente cria, das coisas que a gente escreve, é o inconsciente se manifestando e ajudando a gente. Então, eu posso dizer, por exemplo, que a criatividade estimula a minha intuição. Sim, a intuição também é uma manifestação do inconsciente. Que legal, né? Que maneiro, assim. Não tinha essa percepção até então. É bem profundo, né? Ela é uma ponte que ela traz esses símbolos do inconsciente para o consciente. Por isso que ela é tão útil. Porque é uma forma da gente decifrar aquilo que o inconsciente está querendo dizer para a gente. E o que a gente pode fazer, assim, para aprender a ser criativo, para estimular a nossa criatividade, para fazer isso crescer, assim, né? Eu conheço pessoas que falam, nossa, eu jamais pensaria em algo assim, né? Eu conheço pessoas que se queixam bastante dessa não criatividade, né? Pessoas mais metódicas, né? Mais regradas, né? Geralmente o criativo ele tem aquele rótulo de ser fora da caixinha, né? De ser mais, de ter a mente mais avoada mesmo, assim, né? O pessoal fala que é avoada, né? Que tá sempre, parece que é aqui, né? A nossa mente não tá aqui, ela tá aqui, assim, ela tá ao redor e tal, né? Não cabe dentro. Não cabe, né? E aí eu fico me perguntando, né? Como que pode uma pessoa não criativa desenvolver essa criatividade e, de repente, se tornar um de nós? Um bicho grilo. De novo, é ótimo. A primeira coisa é esse autoconhecimento e essa confiança para você sair da caixa, realmente, que a caixa não é seu lugar. A gente não foi feito para viver em caixinhas. Então, a gente trabalhar o autoconhecimento, a autoconfiança, para a gente ter essa coragem de se libertar, de sair da caixinha e ser quem a gente é. Daí a gente vai se sentindo mais confiante. Veio uma ideia meio diferente, mas que às vezes você fica, né? Ah, o que as pessoas vão pensar? Não, mas ninguém nunca fez isso. Mas é a sua criatividade agindo. Então, se você tem confiança em você, você vai seguir. E você... Daí, se você está sendo diferente dos outros. Porque se os grandes inventores da humanidade tivessem ficado dentro da caixinha, a gente não teria roda, a gente não teria energia elétrica, a gente não teria um monte de coisa que a gente tem hoje, celular, internet. Foram pessoas que ousaram e pensaram fora da caixa. Tem uma youtuber que eu gosto muito, que é a Femingos, que ela tem um canal só sobre criatividade, que ela escreveu um texto, ela fala, nós somos uma nação criativa. Nós não só pensamos fora da caixa, como nós inventamos o que fazer com a caixa. Que legal. É super legal. Gostei. E é muito louco, né? Porque a gente fica falando de criatividade como se fosse uma entidade, né? Uma coisa para artista da Globo. E assim, e essa parada de falar assim, o criativo, ele tem essa autoconfiança, é engraçado, porque ele tem mesmo, mas na verdade ele também não tá muito nem aí se ele erra, né? Então a gente, assim, a galera criativa já chega com 5, 6 ideias. É o plano A, o plano B, o plano C, o plano D, algum plano vai dar certo.
E aí, eu acho que rola também essa capacidade de tolerar a frustração, de Uhum, resiliência, de alguém. Porque, por exemplo, eu fico imaginando, né? O pessoal que trabalha com arte mesmo, não sei, o pessoal que faz, sei lá, vídeo para o YouTube, edição de. uhum, Né? O próprio web designer, né? Que faz os desenhos para marcas, cria uhum. ícones, etc. Né, que o pessoal que a gente tem mais referência de criatividade. Não é uma galera que só toma assim, né? Não é uma galera que só tem ideia É, genial, a né? Pixar mesmo, né? Nem todos os desenhos da Pixar são sucesso de bilheteria. Uhum. E aí Alguns. acho que tem também essa pegada do ser que desenvolve a criatividade de entender que nem tudo que ele cria dentro dele vai florescer, né? Mas que Mas de é um repente é aprendizado. exato, né? Uma potência, né? Uma Uhum. sementinha, né? Talvez você regue e cresça e talvez não, mas a semente você tem. É um aprendizado, porque a partir daquilo eu vou testando outras coisas, eu já sei o que dá certo, o que não dá certo. Mas o importante é ter essa confiança de você, no primeiro momento, criar livremente. Uhum. E depois a gente vai ajustando, vai aparando, né? E tal. Tem uma. Você estava falando agora de ajustando, eu me lembrei disso. Posso estar falando meio errado, tá? Porque é uma lembrança, não tenho plenamente certo assim na cabeça. Mas eu lembro que uma vez eu estava fazendo um curso de coaching, né, sobre criatividade, assim, que entra na formação lá do coaching também, né, essa parte e tal. E eu lembro que eles tinham um método da Disney lá, do Walt Disney, e aí, não me lembro muito bem, mas me parece que tinham 3 salas, assim, né? E aí tinha a sala das pessoas criarem livremente qualquer coisa. Uhum, Tudo era válido. Um negócio que, não, mas isso aqui não dá para fazer. Não, mas não é pra gente fazer, é só pra gente pensar, né? Tinha essa sala, sim. aí tinha uma sala, né, que pegava essas ideias e organizava, né? Então tinha essa sala da organização e tinha a Uhum, sala da execução. Então, assim, eles davam um jeito de fazer acontecer, né? E acho que é é. bem esse o processo interno, né? Primeiro a gente cria um monte de coisa, muita coisa a gente não vai usar. Depois a Uhum, gente seleciona o que a gente vai usar ou não dentro das nossas possibilidades, depois a gente executa, né? Então, também passa por esses processos, né? Porque às vezes eu acho que as pessoas têm a imaginação de que a pessoa criativa é genial. uhum. Aí chegou É, lá e é eureka, né? sim. Não é assim, né? Foi um processo de construção, né? E para tudo, Exato. assim, se você vai na cozinha, nem todas as receitas vão dar certo, mas você vai criando, até você já saber o tempero que dá certo e tal. É teste, né? É tentativa e treino. Hum. E como que a arte terapia pode ajudar a gente a ser mais criativo, Mari? O que tem dentro da arte terapia que vai bugar as nossas mentes? O Entusiasmo. recheio da arte terapia é a criatividade. Então, assim, na psicoterapia tradicional, o conteúdo de trabalho é a fala. São os pensamentos, né? Ou associação livre, conforme a abordagem. Na arte terapia, o conteúdo que a gente trabalha é a criatividade. Então, o cliente, ele vai plasmar, ele vai concretizar, ele vai desenvolver um trabalho e ali vai estar um conteúdo riquíssimo de símbolos. Então, aquilo que eu falei do inconsciente é manifestado na criação que o cliente faz. Então, seja um desenho, seja uma escultura, seja uma pintura com lápis, com giz, com aquarela, qual for. Aquilo que é plasmado, que é materializado, é uma manifestação do inconsciente. Então, o cliente, ele tem ali a liberdade de criar livremente, e daí é um exercício que a gente faz de não colocar amarras na criação. E o que Uhum. a gente mais escuta no consultório é: eu não sei desenhar, vai ficar feio, não dá risada do meu desenho. A última vez que eu desenhei eu era criança. Ai, por que que eu tô aqui? Algumas coisas assim. Que E é era um aquilo que a gente é criada assim, né? Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Aí quando a pessoa ela se depara com um papel em branco, um monte de material que ela pode usar o quanto ela quiser, ela fica perdida. Porque quando na sua vida que você teve tanta liberdade assim?
Uhum. né? E a desconstrução que se faz também, né? Porque a gente dá muitas vezes essa sensação de criatividade, de imaginação e tal, a gente deixa muito estereotipado no juvenil, né? Na criança e no Na adolescente. O criança. adulto, ele saiu desse mundo da fantasia, né? A gente deixa muito esse estereótipo claro também, né? Por isso que a gente fala bastante também de trabalhar a criança interior, que é você trabalhar essa questão de deixar a sua criança livre. Porque a criança, quando ela vai fazer um desenho, ela não está preocupada se está certo, se está errado, se está aparecendo uma flor, se não está. Ela mostra para o pai e a mãe sempre acha bonito, né? E para ela tá tudo certo. Nem pode falar que não tá, né? Então a Eu, gente ativar essa criança. eu lembro até que a gente teve um boom, né, sobre isso, assim, né, com os livros de colorir. Né? E Uhum. aí até lembro que tinha vários memes, assim, né? Que as crianças estavam adultas, né? Tipo assim, a criança com o celular e o adulto com o livro de colorir. É, foi bem engraçada essa época, né? Que era o boom. Gente, livro de colorir não é arte terapia, tá? Desculpa falar. Então, é outra questão que a gente vai entrar até, né? Eu sou filha de artesãos, né? Então, Uhum. minha mãe é artesã desde muitos anos e desde criança ela sempre foi. E quando as vacas eram magras, como diz o ditado, né? A gente não comprava brinquedos, né? A minha mãe, ela sempre tinha muita criatividade. Eu lembro com muito carinho de um jogo que ela fez, que ela pegou uma cartolina grandona, e aí Uhum. ela pegou vários sulfites coloridos, assim, né? Aí ela cortou em bolinhas e ela criou um jogo de tabuleiro. Legal. Olha que Ela legal. mesma fez com a gente, né? É Uhum. super legal. Teve uma vez também que a gente tinha aqueles bloquinhos de montar, né? Tipo de engenheiro assim. Uhum. E ela estimulou eu e o meu irmão a fazermos uma cidade. A gente tinha um espaço grande no quintal, assim, né? E ela falou assim, faz uma cidade. E aí eu lembro que na época meu irmão falou assim, ah, não, mas a gente não tem como fazer a rua. E aí ela queimou uma caixa de fósforos, né? Ela queimou a cabecinha dos fósforos Uhum. e a gente ia fazer a rua com os fósforos e tal, né? Legal. E, então ela tinha uma loja de artesanato, agora essa loja é virtual, né? Devido à pandemia. Legal. Eu Mas conheci a lojinha dele. muito maravilhosa, inclusive, dá vontade de Uhum. morar lá dentro, né? E É. até vou pôr aqui o Instagram deles, eu acho que é esse. Se não for, depois eu arrumo. Procurem aí, gente, alguma coisa assim. E aí, eu lembro muito disso, assim, né, desse estímulo. E quando minha mãe tinha loja física, ela dava alguns cursos, porque ela faz muito bem MDF, biscuit, essas coisas, né? E aí eu lembro que ela ficava me perguntando, né? Porque eu já era formada, e ela falava assim, Lê, quando a pessoa tá pintando, e aí ela começa a falar isso, isso e isso, né? E não sei o Uhum. que, não sei o que. E eu falava pra ela, então, mas você é professora de arte, você não é arte terapeuta, é diferente, né? Uhum. Porque, provavelmente, né, os conteúdos vão florir ali, né? Dentro de qualquer espécie de arte, a gente entra muito em Uhum. contato com sentimentos, com o inconsciente, né? Com essa ponte que você disse da criatividade e tal. Uhum. Então, Mari, queria que você deixasse bem claro assim pra galera, né? Qual que é a diferença de eu fazer uma arte terapia com arte terapeuta, né? Uhum. Minha pseudo arte terapia, com o nome extremamente errado que não é, mas do que eu acredito ser arte terapia, né? Quando eu faço um tipo de artesanato que eu gosto e esqueço da minha vida ali mergulhada na arte, né? Uhum. Primeiro ponto é que o artesanato ele tem uma função estética e econômica, né? Muitas vezes é para venda e tal, por isso que ele tem uma função estética. A arte terapia ela não tem função estética. Então a pessoa não precisa ter habilidades, ela não precisa saber desenhar, não precisa saber mexer no material, nada disso. A função é de expressão criativa, né? Então o mais importante é isso. E o profissional arte-terapeuta, ele está ali como um condutor daquele processo de criatividade. A gente não interpreta os trabalhos, a Uhum. gente ajuda o cliente a ele mesmo interpretar.
Porque o conteúdo é do seu inconsciente. Como que eu vou falar para você que o sol significa isso? Sol significa algo para você, porque é da sua história de vida, né? Então a gente facilita esse processo conduzindo para que a pessoa ela possa se expressar. Mas não tem um fim estético, não tem um fim comercial. É um fim de expressão livre mesmo. É um momento que você tem na sua vida para você se libertar e se expressar. Com segurança, acompanhado por um profissional. E a arte-terapia, ela ajuda muito no tratamento de transtornos mentais, no tratamento de ansiedade, no tratamento de insônia, no tratamento de depressão, né? Porque a gente vai fazer um acompanhamento. A partir daquele trabalho, a gente vai puxando outro, né? Com o material adequado, porque cada material tem uma função. Então, é uma outra pegada, né? Diferente do artesanato, que também é super importante, mas o artesanato, ele tem uma função estética, uma função comercial, de passatempo, né? Na arte-terapia, a função é o cliente. É isso, é se expressar livremente. Queria mandar um beijo para Elaine Ciderli aqui, que tá falando que nós somos lindas, né? Olha quem fala, né? Obrigada. Me cansa. Eu queria Beijo, pedir para Elaine. o pessoal que está aí, escrevendo, como que eles têm usado a criatividade nessa quarentena, no dia a dia, como que tem sido para eles, se tiverem perguntas sobre criatividade também. Aproveita aí, galera, que é a hora. Ô, Mari, e assim, né? Como que são estruturadas as sessões de arte-terapia, né? Porque quando a gente fala de terapia comum, né? Geralmente o cliente já entra na sala querendo saber, né? Ah, com quantas sessões eu vou sair daqui? Até que depois ele nunca mais quer sair, a gente tem que fazer um movimento de emancipação, né? Né? Mas assim, as pessoas têm muita questão com estrutura, né? Então, como que funciona? Como que é estruturado o tratamento de arte-terapia? É em grupo? É individual? Como que funciona? Eu trabalho das duas formas, em grupo ou individual. Então, eu tenho um grupo que chama o Resgate da Intuição Feminina. Algumas pessoinhas daqui já participaram do meu grupo de terapia. A Fer foi uma delas. A Fer, a Elaine. Obrigada, Fer. Então, eu tenho esse grupo de resgate da intuição feminina, que a gente trabalha autoconhecimento, a gente trabalha com o conto da Vasilisa Sabida, do Mulheres que Correm com os Lobos, e a gente faz todo um trabalho. Então, esse grupo, ele tem começo, meio e fim, né? Mas o atendimento individual na clínica é conforme o tempo, também conforme como a psicoterapia, né? Não tem um tempo estabelecido, é conforme a necessidade. E a estruturação do atendimento é assim, não necessariamente a pessoa precisa falar. O mais importante é a meditação, que a gente sempre faz uma meditação, porque é aí que acontece a manifestação do inconsciente, a pessoa relaxar e entrar dentro dela. Aí tem o momento de plasmar a arte, de concretizar, que é o momento mais demorado, né? De pintar, de esculpir, de bordar. O pessoal tá falando aqui. Tá. Você consegue ler, né? Aqui gostamos de ter feito, diz Piro Tondaro. Aí Pietra Bonfim diz: minha filha é muito criativa, porém muito avoada. Às vezes ela se perde com isso. Tem algo que eu possa fazer para ajudar ela a ser mais concentrada? Sim! Eu conto ou você conta, Mari? Olha, esse é um grande problema das pessoas criativas. Quando eu tenho uma ideia, eu fico muito maluca, porque enquanto eu não ponho no papel, enquanto eu não desenho, parece que o negócio fica fervendo, assim, né? Parece que é um parto. Tem autores que falam que o processo de criação, ele é como um parto. Você tem a ideia. Enquanto você não dá luz, você não tira de dentro de você, você não sossega. E quando você dá luz, que você joga para o mundo, já não é mais seu, né? É da humanidade. E uma coisa que ajuda muito na concentração é a mandala. A mandala,
porque a mandala é um círculo que você pinta e ela tem um centro. Então, ela te ajuda a ir focando. Ela ajuda bastante na questão do foco, da concentração. No meu Instagram tem algumas coisas sobre mandala, algumas explicações. Pode dar uma olhada lá, ou se quiser depois no particular me perguntar mais também, mas a mandala ajuda bastante. E também, Pietra, eu vou dar uma parte mais clínica aqui, né? A gente pode também dar uma olhada se ela não tem déficit de atenção. Porque geralmente as Uhum, pessoas que têm déficit de atenção, nem sempre elas são hiperativas, então nem sempre são crianças agitadas, né? Mas uhum. elas estão sempre tendo novas ideias a cada minuto, tem uma dificuldade de concentração. E aí vou falar por mim, que sou, né? Geralmente a gente precisa, talvez, de outras formas de conseguir focar. Então, talvez tornar mais interessante o que você quer que ela foque. Então, eu vou dar um exemplo. Eu, quando eu era criança, eu sempre fui muito criativa, sempre muito, muito fora da caixinha, né? Eu lembro que eu chegava para minha mãe e falava assim, mãe, olha, eu consigo chorar. Ficava chorando na frente dela, né? Então, assim, a minha mente era isso, assim, né? Não tinha uma Uhum. linearidade, tava sempre viajando e tal. E na escola, por exemplo, eu conseguia me concentrar melhor quando eu conseguia pegar aquele conteúdo e trazer na minha forma de aprender. Então, talvez também Uhum. seja legal você tentar dar uma olhada se ela não tem uma forma de aprender. A minha forma de E, aprender era falando para os outros, né? uhum. E porque para eu falar, eu tenho que me concentrar. E mesmo assim, se vocês repararem, eu dou muitos rodeios, né? Porque é É, difícil, a nossa mente é diferente mesmo. Então, talvez também ela tenha aí. É legal investigar se ela não tem um déficit de atenção, né? Para também a uhum. gente conseguir ajudar É, ela. eu também tenho déficit de atenção. E eu nunca consegui prestar atenção em aula nenhuma, gente. Nunca, nunca. Eu prestava atenção na roupa, no cabelo, em tudo, menos na matéria. Só que eu desenvolvi o meu jeito. Eu estudo bem sozinha. Eu Uhum. pegava a apostila, estudava sozinha e depois eu tirava 10, porque sem nenhum estímulo externo eu consigo me concentrar. Agora, numa sala cheia de luz, cheia de gente, cheia de cor, cheia, não consigo. Então é E tem importante. essas estratégias, né? É, É, a mesma psicopatologia e eu e você, a gente lida de forma diferente, né? Então é importante muitas vezes eu já procurar vi um profissional. pessoas que só conseguem se concentrar na aula desenhando. A pessoa fica com o caderno desenhando e daí ela consegue gravar o que o professor está falando. Uhum. Que tem a Então, ver também, Pietra, com a teoria das inteligências múltiplas. Tem um uhum, IGTV no nosso Instagram sobre isso, dá uma olhadinha lá também, porque às vezes ela tem um tipo de inteligência que não é abraçada pela escola. Então dá uma olhadinha lá que também às vezes pode te esclarecer bastante. A Elaine uhum. colocou aqui pra gente, né? O arte terapeuta é uma pós-graduação. Não precisa ser psicólogo para ser. Mas para você, Mari, como uma psicóloga, quais as facilidades e dificuldades que você encontrou na sua formação como arte terapeuta? Não precisa ser psicólogo, basta você já ter uma graduação. Só que ajuda muito você ser psicólogo, porque você já tem o manejo clínico, você já tem conhecimento. Então, para o psicólogo, a arte terapia acaba sendo um incremento, né? Algo que vai contribuir para o seu trabalho. Para quem não é psicólogo, daí tem que, além de aprender a arte terapia, tem que aprender todo esse manejo clínico, atendimento, é tudo novo, né? Uhum. E, e o que eu vejo de dificuldade é o mercado de trabalho, que ainda não conhece tanto, já melhorou bastante, né? Mas ainda não é tão conhecido assim. E de facilidade é essa riqueza que a gente tem de material, de forma para trabalhar. Então a gente não tem uma rotina. Você pode trabalhar com aquarela, com tinta, com massinha, com escrita, com escultura, com recorte e colagem. Então a gente tem uma riqueza muito grande. Hoje em dia a gente tem muito acesso, né? Acesso fácil aos materiais. E é muito gostoso você ter toda essa riqueza de trabalho, toda essa liberdade, né? A gente também, enquanto arte terapeuta, sai da caixinha para criar sessões novas e tal.
Tem um perfil, Mari? As pessoas que te procuram, elas têm um perfil ou não? É todo tipo de gente. São mais mulheres que procuram. Uhum. Porque a mulher ela já tem essa questão do artesanato, né? De saber bordar, de saber pintar, de saber. Já tem essa. Os homens, eles têm preconceito, uma distância, né, maior em relação à arte, né? A arte manual e tal. E é muito louco, né? Que a gente. Eu não sei com quem mais, a gente fez tanta live. Mas em alguma eu falei que depois que começou a pandemia, né, Mari? A gente. Vou fazer live, não vou fazer nada aqui. Vamos fazer as pessoas conhecerem coisas novas, né? E a gente falou um pouco de masculinidade tóxica, né? E o quanto o homem, por ele ser homem dentro da nossa cultura, ele não tem acesso a nenhum tipo de expressão de si mesmo, né? Então, por exemplo, ele vai chorar, engole choro, né? Que chorar é coisa de mulher. Uhum. Ele acaba de ter um filho, ele não tem uma licença paternidade que deixe ele criar um vínculo com essa criança. Ele vai trabalhar, ele tem que demonstrar uma frieza maior, etc e tal, né? Então, Uhum. o homem, ele tá sempre sendo colocado nesse aspecto de pessoa que não tem sentimentos, né? A sociedade acaba valorizando isso por N fatores, né? Uhum. E com a arte não é diferente, né? Então, o homem que dança é muito discriminado, né? Entre Uhum. outras formas de expressão. Mas fica aí uma dica, né? Talvez se você está assistindo a gente, é homem, e não consegue se expressar, talvez você seja o candidato ideal para arte terapia, né? Para você É, começar a entrar em contato com esse universo de expressão de sentimentos, de descoberta do eu, né? De descoberta do que se sente. Porque provavelmente você não teve repertório por isso, por causa da forma como a sociedade é, né? Não é nem culpa do indivíduo, né? e a arte terapia é muito boa para isso que você falou, para você se expressar quando faltam as palavras, quando você não sabe, não consegue nomear aquilo que está acontecendo, ou você nem percebe o que está acontecendo, né? Então, quando você desenha, quando você cria um símbolo ali, o inconsciente ele vai trazer para você. É uma riqueza muito grande. Assim, eu sou uma pessoa muito criativa, eu adoro criar, crio o tempo inteiro eu crio coisas. E é muito satisfatório para mim criar. Mas depois que eu comecei a atender pela arte terapia, a minha satisfação maior ainda é ver a criação dos clientes. É quando o cliente, você entrega uma folha em branco para o cliente e ele te devolve um desenho riquíssimo que dá para você ficar horas e horas contemplando e falando sobre aquilo. Então é muito rico, é muito gostoso ver a criação dos clientes e como aquilo modifica, porque a pessoa fala, nossa, tinha isso dentro de mim, essa ferramenta, eu não sabia. Estava dentro de mim o tempo inteiro, eu não estava enxergando, porque a gente fica procurando tanto fora, né, as respostas e tal. E então, ver a criação do cliente é algo maravilhoso, maravilhoso. Queria Sempre mandar um beijo surpreendente. para. Ai, desculpa, Mari, é o delay. Queria mandar um beijo para a Rafa, que está assistindo a gente, né? Ela diz Sim. assim: vocês são maravilhosas. Ai, Duas você que é. pessoas muito criativas que eu admiro muito. Ai, Rafa, a gente te ama, né? Você Ai, sabe. Não tem como Rafa, não amar você ela, que né? é. Não existe isso, eu acho, né? Aí a Elaine pergunta, né? Pessoas que não têm paciência com coisas manuais, como trabalhar nelas a arte terapia? A arte terapia ela pode sim ajudar, porque como eu falei, é livre. Então, não precisa você fazer um desenho detalhado. Não, você se expressa livremente. Então, a aquarela, ela ajuda muito nisso, porque a aquarela é uma tinta aguada que ela facilita muito a expressão, né? Flui, assim. Então, pessoas que não têm toda essa delicadeza e tal, elas também são beneficiadas, porque não tem certo e errado. O seu jeito. E é legal você ver a diferença de traçado das pessoas, a diferença das cores, a diferença dos preenchimentos. É muito rico. Diversidade, né? Diversidade. E as pessoas vão se conhecendo. Nossa, olha,
Eu costumo fazer esse desenho com frequência, aí vai se tornando símbolo da pessoa também, porque é algo que sai, né? Com muita frequência nos desenhos dela, ela vai se identificando com aquilo também. É muito interessante. Eu não sei como as pessoas vivem sem arte, né? Sou suspeita a dizer, Também mas não. não sei como pode, né? Mas tenho todo um histórico que me favorece a Uhum. conhecer as delícias da arte, né? Principalmente porque por dentro da família e tal, né? Então, se vocês não conhecem, gente, o universo da arte, só se joga. Nossa, procura hoje mesmo, procura. Dá para fazer online arte terapia, Mari? Dá. A gente faz atendimento online também, se adaptando com aquilo que o cliente Uhum. tiver. Então, às vezes, o cliente não tem na casa dele um lápis de cor, um giz, mas a gente usa papel e caneta. O que tiver arte não tem fronteiras, né? Não tem limitações. E uma Legal. coisa também que eu posso passar para vocês, que eu aprendi na faculdade, que é um exercício de criatividade muito divertido, que eu adoro fazer, que é o seguinte: você criar um personagem por dia. Então, Nossa! assim, é muito legal, porque a criatividade ela é como um músculo que você tem que treinar e praticar. Então, eu aprendi de um jeito que agora tá meio difícil, né? Que é tipo assim, você tá andando na rua, aí você vê uma pessoa, tipo, no ponto de ônibus, sabe quando parece um personagem de filme? Aí você memoriza aquela pessoa e depois você escreve. Você dá um nome, você dá uma característica, escreve uma história, por que que aquela pessoa chegou ali Nossa, que legal. e criar um personagem por dia. Agora tá difícil, né, de fazer isso na rua, mas a gente pode fazer vendo fotos, vendo pessoas no Instagram, lembrando de pessoas que você já viu, sabe, pessoas aleatórias, que estudou com Uhum. você na terceira série. Você cria uma história para aquela pessoa, como que aquela pessoa está hoje. E é muito Nossa, bom, porque você já tem, você vai treinando essa habilidade de criar personagens, criar histórias, criar contos, e é uma habilidade, a gente vai ganhando confiança também, né, conforme você vai criando. Porque a gente está numa sociedade que a gente está recebendo muita informação, é muito vídeo, é muito filme, muita série, muita coisa pronta, muito brinquedo pronto que você compra para as crianças. E corre-se o risco de você perder essa habilidade de criar, você criar o seu filme, você criar o seu roteiro, você criar a sua história, você criar o seu brinquedo, que nem você falou que a sua mãe criava, né? Desde que surgiu o Google, a gente está ficando muito mal acostumado, porque tudo você procura lá, você não cria mais as coisas, né? imprime, né? Antes a gente desenhava. É, A gente que tinha que desenhar se quisesse pintar. Agora imprime, né? tudo você procura lá, como fazer tal coisa. E antes você tinha que inventar, né? Então a gente corre esse risco de ficar menos criativo, de Essa procurar semana, soluções prontas. essa semana eu tava assistindo no Canal Brasil, tava passando, acho que foi ontem mesmo, tô meio perdida por causa da pandemia. Tava passando o processo de gravação, né, do filme Bacurau, que é um filme incrível, quem não assistiu, super recomendo, bem legal o filme. E aí, nossa, meus olhos estavam brilhando, assim, né? Porque eles mostravam, assim, a construção do ator, né? Dentro do filme. Então, o Uhum. ator conversando com o diretor. Então, mas aqui eu faço assim, assim, assim. Aí o diretor Aí ele, mas eu faço assim ou eu faço assim? Né? E essa construção, né? Que, para mim, o teatro, né? A atuação, na verdade, é a arte mais maravilhosa que existe, né? E aí eu tava conversando com meu esposo, né, sobre isso, porque quando o diretor escreve um texto, né, ele escreve um texto, aí ele chega para você e fala assim, ó, esse aqui é o texto, decore, né, a intenção é essa e essa. E aí tinha uma parte do filme muito interessante que um dos atores, ele tava deitado, assim, no sofá lá que tinha, né, da direção lá, da produção, e ele tava assim, fulano age assim, assim, porque no passado ele foi um policial assim, assim, assado, que trabalhou na área de RH, que não sei o quê.
E aí meu esposo falou assim, de onde ele tirou isso? Eu falei assim, dele, né? Porque para ele conseguir a construção que ele precisa, a Tem que forma ter como uma ele vai história. fazer, ele tem que criar a história para fazer sentido o que Uhum, ele está fazendo, para ficar real o que ele está fazendo, né? E aí meu uhum, esposo virou para mim e falou assim, caramba, que trabalhão! E eu falei, sim, mas é uma delícia, né? E eu tava lá, é, né? Olhando, assim, de lembrar, né, Mari? Quantas vezes a gente fez isso no teatro, é né? muito bom, muito bom. De E, criar a história da sua personagem, de criar o que ela sente, de criar por que ela chegou no momento da personalidade dela que ela é assim. E é uma piração deliciosa, né? E eu acho que a arte faz isso com a gente consegue viver coisas que a gente não viveu, né? uhum, Assim, acho que principalmente atuar, né? Mas eu acho que as outras coisas também, escrever e tudo mais, mas coloca a gente no lugar de uma pessoa que a gente não foi, porém uhum, treina também a nossa percepção de empatia, né? Porque a gente sim. assim, tem uma memória afetiva de que a pessoa age daquela forma por causa daquilo, 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 Você né? vive outros papéis, você vive outros personagens, outros mundos, outras situações. E ela é muito terapêutica, porque você pode construir um outro universo e para aquele universo sair um pouquinho da realidade, né? E ir para outro universo onde você pode ser quem você quiser, onde você que decide o final da história. Então, escrever histórias, criar personagens, escrever peça de teatro, filme, é muito gostoso. Muito Né? gostoso. Eu não sei se a Giovana tá aí ainda, mas a Giovana, ela participa do teatro infantil lá da Nascem, que é uma turminha que eu conduzo. E a gente cria muito, as crianças adoram, a gente pira muito na criação dos personagens, das histórias. É muito gostoso. A gente passa um ano criando para depois apresentar, mas esse processo de criação, de construção, ele é muito bom. Porque não tem limite. Você pode ser o que você quiser. Você pode ser a bruxa, você pode ser a fada. E aí a fada não vai voar, mas você vai inventar toda uma história. Por que que a fada não pode voar? Né? É uma delícia, cara. Isso daí é igual ler, né? Ler também eu acho que estimula muito a Uhum, criatividade, porque, sei lá, você tá lendo. Eu não gosto de Harry Potter, mas eu vou citar Harry Potter porque a galera conhece mais. Você tá lendo um Harry Potter, você não sabe o que é um quadribol. Não existe um quadribol, né? E aí, em algum lugar na sua mente, você cria o quadribol para você entender o que está acontecendo. Então, você cria lá aquela quadra, as pessoas voando em uhum, vassouras, uma bola de ouro que chama pomo, que tem uma asinha. Você cria isso, cara. Tudo isso, né? A é, partir de uma coisa que você está lendo, né? E aí, eu acho que também a leitura é um extremo combustível para a criatividade, né? Porque acho que até quem não gosta de ler deve ter uma dificuldade ali de imaginar, né? Porque, assim, se você pega um livro que você gosta muito, meu Deus, você não vive sua vida. uhum, Tanto que eu tenho uma mania muito, assim, do ato falho, né? De, de chamar o livro de filme. Né? Então eu não falo assim, eu li um livro, eu falo, nossa, eu assisti um livro. Aí eu falo, não, pera. Porque aquela imagem mental é tão real, né? Que marca a gente de verdade, assim. marca. E a animação, ela traz isso também, né? Quando a gente vê os filmes da Pixar, da Disney e tal, meu, você pode criar o que você quiser, porque o teatro ele é maravilhoso, mas ele tem algumas limitações, que é a força da Uhum. gravidade, o orçamento, né? E na animação você cria o que você quiser, sabe? Você vê lá o Toy Story, os brinquedos falando, e no Detona Ralph, que é o mundo dentro de um Nossa, videogame, muito legal. né? O Madagascar, que daí é da DreamWorks, mas ele traz a vivência dos animais no zoológico, é muito gostoso. Divertidamente, né? Que é um Divertidamente é o filme que filme salvou a perfeito. gente na A minha clínica, mãe né? fala que Divertidamente foi feito para mim, porque era para eu ter criado, porque ele foi justamente no momento que eu juntei a psicologia com a arte, aí Uhum. surgiu Divertidamente. Então, tipo, foi uma criação que veio de outro lugar, mas casou. Agregou muito. E é engraçado que divertidamente virou gíria para mim no consultório, né? Eu vou falar Eu para os pacientes também. mais divertidamente, estão tudo surtando quando você faz isso, né? A gente brinca bastante com isso. Não, o pessoal que conhece meu consultório já sabe que essa aqui mora comigo no consultório, É. personagem.
Mari, eu queria agradecer muito você pela live. Foi tão maravilhosa que passou rapidinho, né? Muito Tão bom. gostosa. Queria agradecer o pessoal que esteve com a gente. Quem não conseguiu pegar a live inteira, depois eu vou colocá-la no YouTube. Então, entra lá no @síntese_dho, que é o nosso perfil, nos links da bio. Mais tarde, provavelmente já vai estar lá a live. Sigam a Mari, se vocês estão vendo a partir da síntese. A Mari tem um trabalho maravilhoso, principalmente relacionado ao empoderamento feminino. Então, as pessoas que têm me seguido por conta disso também, né? Já aproveita e já segue mais um perfil que vai ajudar bastante. Gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui, gostaria de agradecer a Mari e dizer que nós estamos à inteira disposição se rolarem dúvidas depois, né? Estamos atendendo online também. Gostaria de mandar um beijo para a Mônica, para a Fer, que esteve aqui com a gente, né? Que está admirando aí nosso trabalho. E Mari, fala um pouco das suas redes sociais aqui para os meus seguidores te seguirem também, né? Sim, tem o meu Instagram, né? Que eu coloco sempre coisas de psicologia e de arte terapia também, junto com a Mônica, que a gente está fazendo bastante coisa junta. E também tem o meu canal. Animações, eu amo essas animações, são muito fofas para criança. Estou fazendo animações, voltei a fazer agora nesse tempo de crise. Então, tem o meu canal no YouTube, que é o mesmo nome do meu Instagram, psicóloga Mariana Simon. Toda semana tem animação nova, toda quinta-feira. Então, amanhã vai ter uma animaçãozinha nova especial, muito fofa. Então, quem quiser conhecer, tá lá no YouTube os meus vídeos. E eu queria mandar só um último beijo para minha mãe, que entrou no finzinho da live. Falei tanto dela, olha só. Mãe, beijo. Quero arte, artesanatos aí, o perfil da loja virtual de arte dela. Uhum. Meninos e meninas, muito obrigada. Obrigada, Mari. Beijo. Obrigada eu pela oportunidade. No IGTV, para eu conseguir baixar. Prometendo que já tá no YouTube e você que tem que salvar, né? Mas ok. Né? Salva a live pra gente, que aí eu baixo lá no IGTV e compartilho. Salva! Na hora que você encerrar, vai aparecer escrito deixar no IGTV ou excluir o vídeo. Aí você coloca deixar no IGTV. Aí ele vai te direcionar para você colocar um título. Você coloca um título e publica. Aí vai ficar no seu IGTV. Tá bom, beleza. Torce aí. Tá. Beijo, gente. Beijo, gente. Obrigada. Tchau.